Existiu algum envolvimento político da parte de Jesus durante o seu ministério neste mundo? Eu quero perguntar aos internautas também. Eles já estão respondendo. Não, eles já estão respondendo aqui. Mas vamos aguardar mais um pouquinho. Já temos mais de 20 respostas, mas... Espera mais um pouquinho. Queremos que você, internauta, acesse aí o seu chat e responda a essa pergunta. Existiu algum envolvimento político? Ao contexto. Vamos tentar nos colocar no lugar de Jesus, Luzilei. Uhum. O pessoal da internet, da produção, vai colocar aí um mapa. Luzilei vai me ajudar a comentar sobre esse mapa. Esse era o Império Romano. Jesus está no lado direito aqui do mapa para mim e para quem assiste também, está do lado direito. Jesus está ali na Palestina, isso. Ali o Mediterrâneo, né? O Mar Mediterrâneo, do lado direito do Mar Mediterrâneo, ali está a Palestina. E o que tinha em volta ali da Palestina, até a Espanha, que é a ponta ali onde tem o Estreito de Gibraltar, quando o Mediterrâneo deságua, até ali, a parte de baixo ali, ó, do Mar Mediterrâneo, é o Egito. Isso era Império Romano, Luzilei, isso aí era Império Romano. E quando Jesus dizia, ele poderia ofender o imperador romano. O imperador romano não era imperador de uma cidade-estado, percebe, Luzilei? Ele era imperador do mundo de então. E aí o pessoal queria colocar Jesus contra o imperador. Por quê? Contra nós sacerdotes não está dando jeito. A gente está tentando pegar Jesus em palavras e a gente não consegue. Mas vamos colocar Jesus contra o imperador. Certo? Então qual foi o envolvimento político? Essa é a pergunta. Jesus, ele mantinha-se num balance, num equilíbrio. E aí ele foi feita a pergunta. E nós vamos agora para a pergunta. Luzilei, você vai ler para mim, por favor? É o texto de Mateus 22, 17 a 22. Agora, internauta, leem comigo. Qual foi o envolvimento de Cristo político nesta situação? Vamos ler o texto, Luzilei. O pessoal da produção vai colocar o texto na tela e o Luzilei, com sua voz, vai lê-lo para a gente aqui. Olha que interessante, pessoal. Lemos assim. Sendo assim, diga-nos o que o senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus percebeu a maldade deles e respondeu, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário, e Jesus lhes perguntou, de quem é a figura e esta inscrição? Eles responderam, de César. De César. Então Jesus lhes disse, deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Perfeito. Agora eu volto a olhar para você e nós vamos conversar aqui. Luzilei, agora eu te pergunto, o que você achou da prática de Jesus? Ele foi equilibrado? Ele manifestou uma posição política para um lado ou para outro? Qual é a sua opinião a respeito do que ele fez? Jesus não se envolveu em política. Não, ele não se envolveu. Em nenhum momento, né? Em nenhum momento. Ele usou de uma prudência, ali vem a história da ser prudente como as pombas, né? É isso? Uhum. Isso. Simples como as pombas e prudente como a serpente. Ele foi muito prudente, ele soube conduzir e não se levantou contra, não fez uma incursão, uma comoção contra o governo, o império de César, e ao mesmo tempo não desconsiderou o reino de Deus. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre isso aqui. Você e eu estamos no mesmo ambiente em que Jesus viveu. Nós vivemos e convivemos com duas cidadanias. Jesus disse assim, João 14, versículo 14, 15, não vos peço que os tire do mundo. Certo? Lembram-se? Jesus disse, mas que os livres do mal. Então, eu estou aqui no mundo, eu tenho uma função aqui no mundo. Nós vamos abordar na última pergunta essa função. Nós temos uma função aqui no mundo. E a função é de sermos cidadãos, né? E nós cumprimos nosso dever cívico, que Jesus cumpriu aí, da César, o que é de César, o imposto, certo? E a Deus, o que é de Deus. Então, nessa visão, veja que Jesus ele se manteve como cidadão da terra,
respeitando as autoridades romanas, sem comprometer a autoridade divina. E outro ponto importante, Jesus era tão cauteloso em respeitar as autoridades, que quando ele curou leprosos, e as pessoas vieram agradecê-lo, ele disse assim, vai e mostre aos sacerdotes. Ele respeitava a instituição, as instituições existentes, ele direcionava as pessoas para um lugar onde elas poderiam ser aceitas e reconhecidas. Então Jesus não se contrapôs contra o governo. Por outro lado, ele se manteve em comunhão com o Pai. Então aqui, essa é a relação que eu e você precisamos ter. Nós estamos vivendo numa semana, num mês de comoção, onde os nossos pensamentos podem ser desviados para outras coisas que não sejam o reino de Deus, certo? E você e eu não podemos, acho que não estamos na altura de criticarmos o povo de Israel, não. Sabe por quê? Porque muitos de nós estão confiando nos homens. Estão acreditando que a solução do problema humano está na mão de homens. Queridos, o grande problema humano é a salvação, é a vida eterna. Não é termos mais casas, mais carros, mais dinheiro, não. Esse não é o grande problema humano. O grande problema humano é chegarmos ao fim da nossa história, certo de que somos salvos por Jesus Cristo. E eu pergunto, são estas as nossas aspirações? Entendeu, Luzilei, a minha colocação? O Abrindo a Bíblia quer dar esse recorte para você, de que a política é desse mundo. Jesus disse o quê? A pessoa que questionou o que era a verdade. Ele disse, o meu reino, o quê? Não é deste mundo. E o teu reino é de que mundo, irmão? Da cidadania da terra ou da cidadania do céu? É esse o questionamento. Então, resposta, Jesus não teve envolvimento político em nenhum momento. Pastor, quando nós consideramos essas coisas e ao notar e perceber as reflexões que as pessoas fazem, tentando argumentar a situação política atual, muitas pessoas colocam questões assim, olha, se não votar em fulano, vai acontecer isso e aquilo outro com esse país e assim por diante. Não vou entrar no mérito da verdade ou não da questão, né? Mas veja, muitas vezes as pessoas que dizem essas coisas são aquelas que quando vão fazer a declaração de imposto de renda, eles não dão a César o que é de César. Colocam nota fria, nota que não tem valor nenhum para poder reduzir seu imposto. Que quando percebem brechas para sonegar imposto, eles fazem de tudo para pagar menos, devolver menos. Então existe uma certa uma tendência de se manifestarem como muito honestas e muito justas, quando de fato, quando elas são provadas, elas acabam manifestando o mesmo espírito que hoje estão dizendo que reprovam. Então esta hipocrisia social é o que, assim, manifesta a realidade do coração humano. Sim. Porque isso é um coração pecador. Eu não estou dizendo que sou mais justo do que essas pessoas, porque não sou um pecador, mas o que eu estou colocando aqui é que nós precisamos, antes de tudo, avaliar o nosso coração, Sim, à luz da palavra de Deus. Porque quando nós apontamos o dedo para este candidato ou para aquele outro candidato, muitas vezes nós estamos vivendo problemas semelhantes daquele a quem nós estamos acusando. Aos quais ignoramos, né? E aí nós tentamos apontar para um e para outro, colocando um ou outro como sendo a solução do problema do mundo, como, conforme bem apresentado pelo pastor, a solução do problema do mundo e do nosso problema, que o nosso grande problema é o pecado, é Jesus Cristo. E o que nós estamos fazendo em vista disso? É onde nós precisamos buscar em Jesus a solução dos nossos problemas. Se hoje Jesus fosse interrogado hipoteticamente por um contador e ele perguntasse assim, como eu devo fazer sua declaração? Jesus responderia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, queridos, assim concluímos esta pergunta, né? Jesus não teve envolvimento, Luzeli. Eu garanto isso na palavra de Deus, está escrito. Mas não vamos passar não, ainda só mais um comentário Por antes. favor. Existem algumas pessoas que também argumentam em relação... Porque daí, voltando mais à questão do envolvimento de Cristo à política, nós comentamos mais a questão do imposto ali e tudo mais. Já concluímos a enquete, né? Já foi concluído a enquete.
Segura aí, produção. Já soltaram a última pergunta. Mas ainda outro detalhe. Existem algumas pessoas que tentam buscar em Jesus pelo fato dele ter ajudado os pobres, ter ido atrás dos excluídos da sociedade, daqueles que eram marginalizados. Por Sim. Jesus ter exercido o ministério disso, trazer a afirmação de que Jesus foi um grande ativista político em relação à causa... Por causa da postura que ele tinha às necessidades humanas. Tá? Exatamente. E existe daí uma reflexão mais voltada a um outro lado da política, né? Não, não dizendo lado e lados, mas enfim, que apega-se a este fato, a esta forma de Jesus agir e de ir em busca dos marginalizados, trazendo como se fosse um respaldo para o posicionamento mais assistencialista e assim por diante, dentro do contexto político. É possível perceber ou afirmar que de fato é verdadeiro esse posicionamento, como Jesus, um ativista social em favor dos necessitados? Jesus fez ativismo? Eu discordo com a opinião, porque se ativismo é cumprir atos de amor desinteressado, né? Então o mundo deveria ser ativista. Mas ativismo tem um outro conceito, tem um outro recorte, né? Porque Jesus, ele dividia o pão, ele não fazia acepção de pessoas, ele conduzia pessoas ao refrigério, à alegria, ele dava atenção a todas as faixas etárias e a todas as classes sociais. Jesus não fazia um recorte, uma atenção só aos pobres. Ele deu atenção a Nicodemos. Perceba? Então, o ativista ele tem uma área específica de ação. Jesus não foi isso. Então, nós estamos equivocados em quem foi Jesus Cristo. Jesus atendeu a todos aqueles que até mesmo um leproso, Luzilei, porque o leproso era considerado alguém condenado por Deus, que foi atingido pelo dedo de Deus. E quando o leproso, no capítulo 1, verso 40 de Marcos, aparece, Jesus não repele. Então, como se entende que Jesus é ativista? Jesus era um homem de coração aberto. Cumpriu-se nele o texto de Isaías. O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos. Eu nunca vi nenhum ativista cumprindo Lucas 4,18. Me desculpe se alguém aqui defende o ativismo. Eu nunca vi nenhum ativista cumprir Lucas 4,18. Dar vista ao cego, aos pobres, aos oprimidos e fazer obras que poucas pessoas têm disposição para fazer. Então, é um equívoco, tá? Jesus não foi ativista. Essa é a resposta. Foi um ativista social, né? Lutando pelos marginalizados. Só por isso. Não, ele lutou por todos. Se eu disser que... E não para um resgate temporal, mas pelo resgate do pecado. Né? E o contraponto. Como é que eu posso dizer que Jesus só atendia uma classe, se o texto que se refere a ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Não está incoerente. Para todos, né? É para todos. Muito bem. Muito bem. Me veio à mente um outro comentário que faz menção de Jesus, que viveu num contexto de política corrupta, de um contexto completamente, assim, muito semelhante ao nosso e em alguns aspectos até pior. Sim. E Jesus em nenhum momento disse nada, e quando teve a dizer foi o verso que nós lemos aqui, dê a César o que é de César. O governo de César era um governo corrupto, era um governo ímpio, pagão e uma série de outras coisas, mas ainda assim lá estava Jesus dizendo... Outro detalhe, Luzilei, se você me permite, e o sacerdócio que era exercido nos dias de Cristo, não era o sacerdócio que foi instituído no deserto? Não era. Também era muito corrupto. Era corrupto. Então Jesus tinha, no mundo de cidadão, ele tinha duas frentes contra a filosofia cristã que ele estava desenvolvendo. Então não tem como dizer que Jesus era ativista, coisa assim. Há muito equívocos em comentários que a gente ouve por aí. A Bíblia não fala isso. Jesus respeitava as autoridades constituídas, sejam as que estavam no templo, sejam as que estavam nos tronos. Apesar de não merecerem. Exatamente. É como eu citei. Vai e apresenta-se. Você é leproso, está curado? Tá.
Não me agradeça, vai e se apresenta aos sacerdotes. Não me agradeça, palavras minhas. Sim. Vai e apresenta aos sacerdotes. É isso aí. Se você gostou desse assunto, ficou curioso, desejando saber mais, assista esse vídeo completo no canal Abrindo a Bíblia. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos programas, mande lá no Instagram, @abrindoabiblia.br. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Aqui não é a nossa opinião que prevalece, mas sim a palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe.